Olá, meu nome é Roberto Albertinho, você está no Fragmentos Espíritas. Hoje a gente vai falar sobre um diálogo de Tiago Menor com Cristo, no livro chamado Ave Luz pelo Espírito Shaolin, por João Nunes Maia. É esse livro aqui. Gente, se tiver a oportunidade de ler, por favor, leia. É maravilhoso esse livro, é maravilhoso. São vários diálogos que acontecem entre todos os seus discípulos com Cristo. E a gente vai pegar um em especial, que é como eu falei de Tiago Menor, que fala sobre a pureza. Deixa eu falar primeiro quem era Tiago, né? E por que ele tem esse nome de Menor. Na verdade, não é porque ele era pequenininho ou se fosse o menor em evolução em relação aos outros, mas porque ele era muito tímido, né? Tiago, ele era muito culto. Muita gente acha que a maioria deles, na verdade, a maioria eram ignorantes, não sabiam ler nem escrever. Mas, dentre aqueles que sabiam, Tiago era um dos mais cultos que tinha. Ele lia de Confúcio a Sócrates e Platão. Daí você tira quem era o cara. Ele não era um homem, como é que eu posso dizer, emocionado. Não era. Ele era muito racional. Ao ponto que até para seguir o Cristo, ele primeiro consultava as escrituras, o que as escrituras diziam, os profetas falavam, comparava com o que o Cristo fazia, para ele poder ter certeza que ele estava seguindo o cara correto. Foi assim que ele abraçou a causa do cristianismo. Ele fez, não, realmente, de acordo com o que os profetas falam, de acordo com o que ele faz, com o que ele diz, o que eu vi acontecer, ele é realmente o enviado, o ungido. Aí ele segue o Cristo. Não bastou só a presença do Cristo, o magnetismo que o Cristo tinha. Não bastava só o magnetismo de suas palavras ou dos milagres que ele cometia ali para com todos. Tiago precisava ter a certeza. Ele era muito prudente. Tudo nele era razão. Ele precisava muito disso, né? Ele procurava a sabedoria nos homens, e quando ele começava a encontrar as falhas naquele tipo de sabedoria, ele recorria ao passo, ao lado, à vertente espiritual da coisa. Ele era muito metódico, né? Ele, pelo fato de ele ser muito calado, ele muitas vezes foi mal interpretado. Ele era tido como uma personalidade obscura, mas ele era só observador. Como ele falava pouco, né? Então ele observava muito, então as pessoas muitas vezes o criticavam por isso, né? Falavam mal dele por isso e não tinham razão nenhuma, porque ele era muito prudente, ele não se deixava levar pelas situações, né? Fez parte das escolas e ele sabia que a pureza era, assim, aquele que buscava a pureza, ele entendia que trabalhava muito mais a mente do que a prática. O que é que ele quer dizer? O que é que eu quero dizer com isso? Que Tiago Menor, ele era aquele cara que ele pensava muito em mecanismos e meios de como ajudar de forma mais efetiva aqueles que necessitavam. Veja o quão ele era voltado para o alívio dos necessitados e da melhor forma possível de alcançar esse alívio através das suas ideias, né? Ele não era impossível, principalmente nas situações mais difíceis entre os apóstolos, ele era o mais calmo, né? Ele em um determinado momento, ele sai para uma pescaria, ele vai para uma pescaria à noite, volta no outro dia, se higieniza e vai andar por beco de saída. Ele tinha muitos amigos, conhecia muita gente conhecia ele, né? Aquele cara que seguia o Cristo, né? O apóstolo do Cristo. E ele tinha um encontro no início da noite na casa dos pescadores, onde o Cristo
e os seus irmãos de fé se encontravam para falar do Evangelho e aprender as lições com Cristo. Então, ele vai para a pescaria, se higieniza, sai pelo caminho de Betsaída, sempre muito gentil. Olha, ele era muito culto e muito gentil. E você sabe que a gentilidade, ela não é a gentileza, de uma forma geral, ela não é muito bem entendida por aqueles que andam nas próprias sombras. Quando o indivíduo está despertando, a gentileza atrai. Mas quando o indivíduo está arraigado a próprias sombras, ele não está maduro para sair dela, a gentileza afasta. Quantas vezes Chico foi perseguido por causa disso? Divaldo, Cristo, tantos outros, Buda, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, milhões de pessoas são perseguidas por serem boas. Porque aqueles que ainda se comprazem nas próprias sombras não conseguem ter acesso energético àquele tipo de vibração, né? Se sente repelido e repele também de volta, né? E ele estava lá naquela situação, junto daquelas pessoas, com toda a sua gentileza, com todo o seu amor, né? E a gente sabe que no meio daquela população toda, uma mulher que era paralítica começa a gritar: cadê o apóstolo? Eu quero ver o apóstolo para ele me curar dessas minhas dores, eu não aguento mais, a paralisia, não sei o que, papapá. E ela vai gritando e se arrastando, e vai gritando, se arrastando, outras pessoas ajudando, uma sai pelo caminho, outra saindo do outro caminho, e vai, e daqui a pouco ela está nos pés dele. E ela começa a pedir: por favor, me ajuda, me socorre, eu não aguento mais as dores. E ele olha e ele não se sente capaz de ajudar ela naquela condição que ela estava. Ele não sabia tirar ela da paralisia. Então existia uma pressão muito grande naquela mulher, e a pressão social, todo mundo ali: e agora, coloca em prática, vai lá, faz, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele se viu compelido a fazer alguma coisa naquela hora. Ele não estava preparado, ele não sabia o que fazer. E disse: tá bom, eu vou fazer. Quando ele se vira, aí ela dá um salto para trás, se levanta e começa a andar e correr. E diz: ele é mentiroso. Eu sou a dona da instalação de Belém e venho provar para vocês que ele está mentindo. Ele segue um Cristo que nem existe. É tudo conversa para criança. Olha o argumento que ela usa. São conversas, quer dizer, aquilo que ele prega só consegue convencer crianças. Eram pensamentos e atitudes infantis, que os maduros não iriam cair naquela conversa. Quem fosse maduro não cairia naquilo que ele estivesse dizendo. Ele se sente humilhado, sabe assim, ele se fecha, se coloca pensativo. E todo mundo, né, começa a ter raiva dele, porque a mulher disse que ele é mentiroso, ele não conseguiu provar que ela não estava mentindo, e começam a jogar pedras nele, jogar fezes de cavalo nele. Ele dá as costas à multidão, vendo as suas costas como alvo, e sai andando. Muito triste. Muito pensativo. Um sofrimento interno muito grande, porque ele era uma pessoa que buscava a pureza. Imagine você querer o bem das pessoas e as pessoas armarem armadilhas contra você. A gente está cansado de ver isso no mundo, né? As pessoas armarem armadilha para você, para te descredibilizar diante daquilo que você faz. E você não se vê compreendido dentro das tuas melhores intenções. Isso acontece nas famílias, principalmente. Isso acontece nos vínculos trabalhistas, afetivos, sociais, que são os amigos. Isso acontece em qualquer lugar. E ele sai triste, e ele no caminho, levando as pedradas e jogando as fezes nele, ele olha e vê o pôr do sol. E da mesma forma que o pôr do sol, né, da mesma forma que o sol está se escondendo atrás das montanhas, a alegria dele vai se escondendo atrás da mágoa, do sofrimento, da incompreensão sentida, né? E ele se encontra com os apóstolos e vai se encontrar com Cristo. E é a partir daqui
que a gente vai começar de fato o nosso diálogo, que são os ensinamentos do Cristo sobre tudo isso. Lembre-se, ele era culto, ele buscava a pureza, que é o tema da nossa conversa. Ele fazia esforços absurdos para que tudo isso acontecesse e as coisas não aconteciam. E ele ficar pensando, meu Deus, será que todos os esforços que eu faço são em vão? Ele, muito triste, chega dentro do encontro lá com os irmãos e com Cristo. E Pedro faz uma prece muito sentida, faz uma prece muito linda, né? Uma prece maravilhosa. Mas o Cristo não parava de olhar para Tiago. E os irmãos de fé ali olhavam e perceberam que o olhar do Cristo era para Tiago. E Tiago se sentiu compelido a falar alguma coisa, né? E Tiago diz, né? Senhor, eu sei que eu não mereço. Mas se o Senhor puder falar sobre a pureza, por favor, faça isso. Me explique sobre a pureza. Por que eu persigo tanto essa virtude? Por que todos os esforços que eu faço me parecem em vão? Ele estava muito triste. E o Cristo percebia. O Cristo não é Roberto, né, que olha para a pessoa e não consegue interpretar. Cristo sabia o que tinha acontecido já. Antes de Tiago chegar, ele já sabia. Aí o Cristo fala assim para ele, né, que agora é o nosso diálogo, aquilo que a gente veio estudar hoje. Primeiras palavras do Cristo. Meu filho, jamais pense que se perde o que já se ganhou. Aí a gente vai para o Livro dos Espíritos, vai para o Evangelho segundo o Espiritismo e descobre, através da literatura do Pentateuco, que virtude conquistada é virtude que não se perde. Se eu cheguei ao ponto de me tornar paciente, nada tira minha paciência. Se eu sou uma pessoa muito paciente e alguma coisa acontece que me tira a paciência, é porque eu nunca fui paciente. Eu posso ter uma facilidade maior em segurar as situações emocionais. Já imaginou Cristo perder a paciência? Chico Xavier perder a paciência? Ou Emmanuel perder a paciência? Não tem como. Já conquistou. Joana de Ângeles perder a paciência. Não acontece. Não acontece. Por quê? Porque eles já conquistaram. E virtudes conquistadas não se perdem. Aí ele diz, né? Todo trabalho que busca a perfeição é abençoado por Deus. E os resultados são eternamente seus. Então nada do que ele fazia era em vão, como nenhum trabalho é em vão. Seja ele para o bem ou para o mal, seja ele direcionado para si ou para o próximo, não importa. Todo trabalho é útil, tirado as suas razões e proporções, e pertence a quem faz. Exclusividade de quem faz. Então por isso que aquela frase do Cristo, cada um segundo suas obras. É quando você começa a perceber que vale a pena se esforçar. É quando você começa a perceber que vale a pena você tentar modificar-se, evoluir. É quando você começa a perceber que você é útil. Que não existe inutilidade no universo divino. Você pode se sentir assim. As pessoas podem te fazer sentir assim. Isso não quer dizer que você seja assim. A gente culturalmente, quando eu falo culturalmente, estou falando de ensinamentos sociais e estou falando só de ensinamentos de dentro de casa, família. A gente é culturalmente ensinado a pensar de acordo com as outras pessoas querem que a gente se sinta, ou que a gente se ache, ou se entenda. Aí vem Freud e diz assim, nós tendemos a ser como as outras pessoas acham que nós somos. Se ele acha que eu sou desastrado, eu começo a ser desastrado sem querer, na frente dessa pessoa. Vê, até você tomar consciência disso, aí você para de ser desastrado, porque você acreditava nessa cultura, você acreditava nisso, e você não é isso. Você tem domínio das suas emoções quando você começa a compreender elas. Por isso que estudar-se, por isso que conhecer-se é tão necessário. É por isso que a gente precisa procurar ajuda. É por isso que a gente tem que ter humildade suficiente para dizer, olha, eu
de fato não tenho condições de fazer sozinho e eu preciso de ajuda, preciso de orientação. A casa espírita está aí para isso, as igrejas estão aí para isso, os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras estão aí para isso, os hipnoterapeutas estão aí para isso, as pessoas, os gurus de outras religiões estão aí para isso, Cristo está aí para isso, Deus está aí para isso, aquele que te ama, que é superior, está aí para isso, teus filhos que muitas vezes vêm para te ensinar estão aí para isso. Todos nós precisamos uns dos outros. Sempre será assim. E ele diz, assim como o sol que aparece e desaparece, assim são os nossos dons. Vê o quão profundo ele diz isso. Diante da incompreensão humana, esses dons desaparecem, mas em obediência à lei do bom esforço, tornam a brilhar. O que é que ele quer dizer com isso? Eu tenho o dom, paciência, vamos dizer, usando o termo anterior, paciência. Mas algumas pessoas sabem justamente aonde tocar e me ferir e fazer-me perder a paciência. Aí ele diz, olha, assim como o sol, diante da incompreensão humana, que é daquelas pessoas que sabem onde nos ferir, os nossos dons se põem, como se fosse um sol, eles se põem. Mas quando a gente recobra a racionalidade, começa a controlar as emoções, aquela emoção vai passando, porque a emoção passa, né? A mágoa pode ficar, mas a emoção que causou aquela mágoa passa. Nenhuma emoção é eterna. Então, assim como daqui a pouco, quando essa emoção passar, em obediência à lei do bom esforço, quer dizer, que nós que queremos progredir, aquele que quer se desenvolver, começa a racionalizar de novo, né? Porque a emoção muitas vezes tira a razão, mas ele volta à racionalidade de novo, volta os dons a aparecer. Começa a tomar força. E quanto mais você coloca a força nesses teus dons, menos o outro consegue te alcançar. Isso é uma coisa que se aprende de uma hora para outra. Precisa muitas vezes de reencarnações e reencarnações e reencarnações e reencarnações para isso. Muitas vezes a gente chega num ponto onde a gente consegue entender de fato aquilo. E quando a gente consegue entender a razão, os sintomas somem. Raul Seixas tinha uma frase muito interessante sobre isso. Ele diz assim, a gente passa a vida inteira criando batalha contra os galhos, quando o coringa do baralho está na raiz. Não, está no tronco. Vê. A gente passa muitas vezes a vida inteira travando guerras. Assim, deixa eu tentar mastigar mais esse assunto. A gente, quando pede paciência à divindade, ele não vai te dar uma pílula que você toma e pronto, a partir de agora eu sou paciente. Ele não vai te dar um passe que vai, eita, agora eu sou paciente. Ele não vai te colocar um texto que tu leu e disse, pronto, agora despertou a consciência, eu não consigo mais ser impaciente. Não. Se você quer desenvolver a paciência, ele vai colocar situações que te forcem a ter paciência, para que você comece a exercitar essa paciência. Ele vai te colocar pessoas no meio do caminho que vão te dizer coisas que vão fazer você parar para ter paciência. Ele vai te tocar de alguma forma dentro de um texto, de uma palestra, de um livro, seja lá um meio, um exemplo visto, alguém te dizendo alguma coisa, ou direto ou indiretamente, que vai fazer você parar e não reagir, vai começar a agir com paciência. Porque a impaciência é uma reação, a paciência é uma ação. Eu tomei a decisão de não fazer dessa forma. Quando a pessoa fizer isso aqui, agora eu não reajo mais, eu não vou. Eu já sei que ela vai fazer aquilo, então eu vou me preparar para aquilo. Até a terapia ensina isso, né? A você se preparar para quando você for conviver, quando você for se encontrar com aquela pessoa que age daquela forma, como você deve se posturar para que aquele descontrole não aconteça de novo. Então, muitas vezes, ele diz, né, muitas vezes a gente começa a entender que certas distâncias de algumas pessoas se faz necessária para que você mantenha a sua paz, o seu equilíbrio. Porque as pessoas elas são tão desarticuladas que só o convívio com ela te desarticula também.
Isso não é saudável. Porque você não tem força suficiente para fazer ela se articular. Mas ela tem descontrole suficiente para fazer você se desarticular. Então, opa, peraí. Eu estou lutando para ter paz, eu estou lutando para ter paciência, eu vou me manter um pouco mais distante. Ela vive a vida dela lá, nos desequilíbrios dela, eu vou manter a minha paz. Um dia, quando eu estiver mais forte, e eu souber lidar com tudo isso, aí sim eu vou sentar com aquela pessoa e eu vou ter um convívio um pouco maior e quem sabe através do meu equilíbrio eu consiga ajudar ela a se equilibrar. É feito uma pessoa que tem muito boa vontade e quer ajudar dentro de um hospital infecto-contagioso. Se ele não se vacina, ele acaba virando paciente. Ele vai adoecer. Em vez de cooperar na ajuda daqueles que estão doentes, vai dificultar a vida do hospital, porque vai ser mais um paciente, mais um tratamento, mais gasto, mais trabalho para os enfermeiros, assim sucessivamente. Ele diz aqui, ó, não te perturbes com o que é passageiro. Quem aqui não faz isso? Se perturbar com o que é passageiro, que a gente sabe que vai se resolver. Aí o budismo ele tem uma forma de ver as coisas que diz assim, tu está com um problema, tem solução? Não te preocupas então. Tem solução, cara, tu vai resolver, vai sofrer para quê? Agora, se não tem solução, mantenha a tua paz do mesmo jeito. Não tem solução, tu vai resolver o quê ficando nervoso, desesperado? Não vai adiantar. Então mantenha a paz em qualquer situação que seja. É isso que o budismo ensina. É isso que o cristianismo ensina. É isso que o hinduísmo ensina. Se tornar uma pessoa melhor. Não reativa. Ativa. Você tomou a decisão de não reagir de forma negativa, a se controlar. Isso é evolução. Aí ele diz aqui, ó. A pureza é a perfeição em tudo, é a nossa meta. Para você chegar a ser ao ponto de ser puro, você tem que ter todas as virtudes no seu grau máximo. Você não pode ser puro e impaciente, ser puro e sexista. Você não pode ser puro e ser fofoqueiro. Não existe isso. Você não pode ser puro e ser ladrão. Você não pode ser puro e ser estuprador. Você não pode ser puro e ser agiota, e fazer agiotagem. Não funciona. A pureza é a meta. É quando você está livre de todas as suas mazelas morais. É quando você é virtude plena. Cristo era puro. Entendeu? Ele diz aqui, ó. Ela exige trabalho, dor, sacrifício. E ele ainda fala mais. Hoje à tarde esquecesse a razão, aliás, da razão, pois confiasses apenas na vigilância. Vê o que ele fala sobre vigilância. Isso. Esquecestes da oração. Porque a vigília é competência do saber. Mas orar é força que movimenta a inspiração divina. Olha a lapada. A vigília é competência do saber. Orai e vigiai. Orai por si e pelos outros e vigiai os teus pensamentos, palavras e atos. Como controlar as emoções, como controlar as suas impetuosidades, como aprender a se sublimar sentimentos, como aprender a amar. Se eu não conseguir vigiar o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. Tem pessoas que só pelo fato de não serem entendidas agridem. Entendidas, elas agridem. Ah, você não me entendeu não? Tome aí para lhe machucar. Porque eu tenho que ser entendida, eu tenho que ser aceita. Isso não funciona, cara. Isso afasta. Tem pessoas que são tão traumatizadas que elas acabam as relações que começaram com medo de serem abandonadas. Então eu prefiro abandonar do que ser abandonada. A decisão foi minha. Eu não fui mais uma vez rejeitada. Dessa vez fui eu que rejeitei. Para ela, no seu ego, no seu íntimo, é muito menos doloroso
do que tentar a relação e ser feliz. Vê isso. Eu prefiro morrer do que tentar salvar a minha relação com tal pessoa. Um exemplo que eu estou falando disso são aquelas pessoas que entram dentro que são toxicômanos. Eles preferem se matar aos poucos do que resolver as suas pendências emocionais com eles ou com outros. Porque a droga ou o álcool são fugas. Vê isso. Quão louco a gente consegue agir, quão desproporcional à lei divina nós conseguimos andar por ignorância pura, por não conseguir entender que o outro é diferente, que ele não tem obrigação de entender, de aceitar, de seguir, como você também não tem de obrigação nenhuma de seguir o que ele pensa, o que ele acha, o que ele quer. Mas você se acha no direito de querer que ele faça o que você acha, o que você quer. Ele diz aqui, ó, orar e vigiar completam no esforço de evitar a tentação. O escândalo te lembra que precisas de reparo no modo de proceder. É muito profundo. Orar e vigiar se completam no esforço de evitar a tentação. A tentação é quando você se vê diante de uma situação em que você não consegue controlar. E só entra em tentação a mente ociosa. A mente que está ocupada, ela não entra em tentação. Porque você está focado naquilo que é importante. Então você não dá vazão para as tuas imperfeições falarem mais alto dentro de você. E ele diz mais, né? O escândalo te lembra que tu precisa de reparo. Naquela hora que aconteceu aquele turbilhão que virou aquele escândalo, ele estava te dizendo, olha, para pensar no teu modo de proceder. Não é só vigília, é oração também. Se tu tivesse em processo de oração ali, aquela energia não teria chegado diante de tu. Tu teria chamado a providência, a intuição teria chegado, os avisos, a proteção espiritual. Se tu tivesse só em oração sem vigília, aconteceria do mesmo jeito. A vigília te ajudaria a te afastar daquele ambiente. Porque tu já tinha sido alertado antes que tu não tinha aquela condição. A tua consciência te dizia isso. Vê o quanto é importante e profundo aquilo que o Cristo fala, né? Estamos todos numa marcha que não podemos parar. Se queres a pureza, precisa se submeter às necessidades de tuas exigências para contigo mesmo. É lapada atrás de lapada. Aí ele diz aqui, ó. Cadê meu pai? Ele diz assim, diante das crianças, né? Já pensou? Para pensar, é como se você fosse um professor de crianças pequenininhas. E você vai lá e elas estão brincando. O que é a criança? A criança é alegria, é brincadeira, é gritaria, né? É pegar as coisas, é correr. E você quer colocar ordem naquilo. E você vai lá, chama todo mundo, e você fala com uma certa maturidade com elas. Pelo fato de você ter feito isso, quer dizer que elas vão parar de brincar, vão parar de gritar, vão parar de ser o que elas são, crianças. Não. Elas com o tempo vão olhar para você. Pode ser que algumas entendam, outras não, mas elas vão voltar à gritaria, à perturbação, porque faz parte do processo infantil. Se o cara não está preparado para aquilo, o que é que ele vai fazer? Ele vai tomar raiva daquelas crianças e vai achar que aquele trabalho é o inferno. E não é. Está dentro das condições delas, elas estão reagindo de acordo com as condições delas. Então aquelas pessoas que criaram aquele tumulto agiam de acordo com as condições dela. Não pertence a Tiago aquele desequilíbrio. Então, como professor sábio, ele entende que existem limitações de entendimento daquelas crianças e procura ajudar elas dentro daquelas condições. O professor não poderia se vingar, retribuir as pedradas, jogar as fezes de volta, dizer que mentirosa era a mulher que estava tentando tirar a credibilidade dele. Essa vingança não faz sentido. Tiago agiu muito profundamente quando ele simplesmente se calou e se afastou. Ainda veio isso mais na frente.
ingratidão é recurso do professor, e o aluno faltoso procura recuperar-se. A vingança assusta e distancia cada vez mais a sombra da luz. E Tiago, quando escuta isso, ele se alegra, porque ele entende o que aconteceu. Tiago, todos temos razão, assim como todos somos úteis, de certo modo. Ser como é que ele diz aqui, meu pai? Sem os ataques e sem as calúnias, como experimentar o coração? Ele precisava passar pela provação. Ele precisava entender que oração e vigília tinham que andar juntos. Ele diz aqui, ó, não dê muita atenção aos ruídos exteriores. Olha e te mantém na tua paz. Ruídos exteriores. Lembra que ele falou, não dê atenção às coisas que são temporárias, aos problemas temporários, lembra? Ruídos, vai passar. Deixe falar o que quiserem, pensar como quiserem. É eles com eles, não é com você. Ele diz aqui, ó. O escândalo cadê? Isso, o escândalo é necessário, mas ai daquele que é escravo desse escândalo. Um exemplo, eu bebo demais e durmo pelas calçadas. Para minha família isso é motivo de escândalo. E eu sou escravo desse escândalo porque eu não consigo me libertar da bebida, um exemplo. Ou do sexo desregrado, ou do jogo, ou do furto, ou sei lá, da agressão, seja lá qual for. Da corrupção, de uma forma geral, né? Se te consideras livres, pelas linhas da verdade, não dê muita atenção aos ruídos exteriores. Eles se espantam, os que desconhecem, eles se espantam porque desconhecem as leis de Deus. Aí ele diz aqui, ó, trabalhando e exercitando a humildade. Aprenda com as decepções o valor da lição. Das ofensas, as lições maiores. E sentimos a violência dos outros. Note o quanto vale o amor. Resumindo, trabalhando e exercitando a humildade, nós aprendemos com as decepções. A como evitá-las, a como reagir a elas, a como superar a elas, né? A gente começa a ver o valor na lição, né? Nas ofensas, as lições são maiores. Porque elas nos mostram as nossas falhas quando a gente não quer ver. Você é mentiroso, você... Aquele que nos persegue, aquele que nos acusa, na verdade são os nossos maiores benfeitores. Porque por mais, que Deus é muito perfeito em tudo, né? Que por mais que Ele tenha a intenção de te prejudicar, te mostrando os teus defeitos, Ele está te ajudando a identificar aquilo que você sozinho talvez não poderia identificar. As tuas falhas. Vê como Deus é inteligente, é inteligência superior mesmo. Não tenha como a gente ser perseguido sem tirar proveito disso, né? A gente ser acusado sem tirar um proveito de uma lição como essa, né? Aí ele diz aqui, ó, a violência dos outros, note o quanto vale o amor. Aquele que é violento, ele é um doente. Todo violento, em qualquer grau que seja, do físico ao mental, do emocional, ou aquele que simplesmente usa do fel, da ironia, por exemplo. A ironia é uma forma muito discreta de você ser perverso, né? Então, assim, essas pessoas, quanto mais agressivas, mais amor precisam. Porque quem ama, quem se sente amado, não é agressivo, não consegue ser. Ele entende o amor que tem e o amor que o outro tem. A gente ainda é muito pequeno para entender determinadas coisas, né? Aí ele diz aqui, ó, aprenda com os métodos que a vida nos impõe.
É nessas situações que você tem que aprender as lições. O que é que a vida está me ensinando nessa hora com esse tipo de situação? Todos correm para Tiago. Jesus encerra ali o diálogo entre eles. Todos correm para Tiago, Pedro abraça e conta. E Tiago conta que com o silêncio dele, a retirada dele sem revidar, o quanto ele operou sem ter operado. É maravilhosa essa história. Eu gosto muito desse livro, esse livro é muito bom. Ele tem ensinamentos muito profundos. Meus queridos irmãos, que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre. Encarecidamente, eu peço para que você dê like no vídeo, que você pegue essa historinha e mande para aquela pessoa que precisa ouvir, compartilhe o canal, faça com que outras pessoas se inscrevam, sabe, para que a gente possa aumentar esse cordão, fazer com que a palavra do Evangelho, a reflexão sadia dos ensinamentos do Cristo alcance o maior número de pessoas que precisem. Deixa teu like, te inscreve, vem fazer parte dessa família. E que a paz do Cristo e do amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre.